Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Humanas Ensina. Eu me chamo Graciele, sou acadêmica do curso de Ciências Humanas da Universidade Estadual de Roraima. E nesse momento nós iremos continuar falando um pouco sobre a história do Brasil. E agora nós iremos então estar falando sobre a Primeira República, que deu início nos anos de 1889 a 1930. Com o episódio da passagem do Império para a República, ele foi quase um passeio, né? Em compensação, nos anos posteriores ao 15 de novembro, que caracterizaram então por uma grande incertezas. Os vários grupos que disputavam o poder, eles tinham interesses diversos que divergiam em suas concepções de como então organizar uma república. Então, os representantes políticos da classe daquela época que era dominante, das principais províncias que eram de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, eles defendiam então a ideia da república federativa. Separando então alguns aspectos da organização do poder. Então, os políticos mineiros, eles sustentavam o modelo liberal. Então, a principal base da república, ela seria o quê? Seria constituída de cidadãos representados na direção do Estado por um presidente eleito pelo Congresso. Então, os republicanos gaúchos, eles acreditavam e eram positivistas. Não são claras as razões pelas quais, sob o comando de Júlio de Castilho, o Rio Grande do Sul se tornou a principal região de grande influência do positivismo. É possível que, para isso, tenha ocorrido a tradição militar naquela área, e o fato de que os republicanos gaúchos formavam uma minoria e precisava de uma doutrina capaz de lhes dar forte coesão e o habilitasse a lutar contra a corrente política tradicional que era representada pelo Partido Liberal. Então, outro setor importante que nós não podemos deixar de mencionar da República foi o dos militares. O Marechal Deodoro da Fonseca, então, tornou-se chefe do governo provisório e algumas dezenas de oficiais foram eleitos para o Congresso da Constituinte, que foi falado já nos vídeos anteriores. Mas eles não constituíam um grupo homogêneo. Havia rivalidades entre o Exército e a Marinha. Enquanto o Exército tinha sido o artifício do novo regime, a Marinha então era vista como que estava ligada à monarquia. Existia também diferença pessoais e de concepções, que então separava os partidários de Teodoro da Fonseca e de Floriano Peixoto. Em torno do velho marechal reuniu-se os chamados tarimbeiros, quase todos que eram veteranos da Guerra do Paraguai. Então, muitos desses oficiais, eles não haviam frequentado a escola militar e distanciavam-se das ideias positivistas. E eles tinham ajudado a derrubar a monarquia para salvar a honra do exército e não possuíam uma visão elaborada da república, a não ser a ideia de que o exército deveria ter um papel maior do que o desempenho no império. Então, embora Floriano não fosse positivista e tivesse participado também da Guerra do Paraguai, os oficiais se reuniam à sua volta, que possuía outras características, que eles eram jovens que haviam frequentado a escola militar e recebido a influência do positivismo. Então, assim, eles concebiam a inserção na sociedade como soldados cidadãos. Então, com a missão de dar um sentido ao rumo do país. Então, a república, ela deveria ter ordem e também progresso. Progresso significava
como vimos, que era a modernização da sociedade através da implantação dos conhecimentos técnicos e do crescimento da indústria e também da expansão da comunicação. Então, apesar dessa rivalidade que existia entre os grupos do interior do exército, eles se aproximavam em um ponto fundamental. Eles não expressavam os interesses de uma classe social, como era o caso dos defensores da República Liberal. Era assim, antes mais nada, o porta-vozes de uma instituição. O exército, então, era parte do aparelho do Estado. Então, pela natureza de suas funções, pelo tipo de cultura desenvolvida no interior da instituição, os oficiais do exército, positivista ou não, eles se posicionaram como adversário do liberalismo. Então, para eles, a república então deveria ser dotada de um poder executivo forte, ou passar por uma fase mais ou menos prolongada de ditadura. A autonomia das províncias tinha um sentido suspeito, não só por servir aos interesses dos grandes proprietários rurais, como por incorrer no risco de fragmentar o país. Então, lembramos que durante a Primeira República, só os chefes militares que provinham das suas regiões de maior importância política, que eram São Paulo e Minas Gerais. Então, recebida com restrições da Inglaterra, a proclamação da República Brasileira, ela foi saudada com entusiasmo na Argentina e aproximou então o Brasil dos Estados Unidos. A mudança de regime deu então quando estava em um curso de Washington, na primeira Conferência Internacional Americana, convocada por iniciativa dos Estados Unidos, e o representante brasileiro, que foi a conferência, ele foi substituído por Salvador de Mendonça, que era um republicano histórico que se aproximou dos pontos de vista norte-americano. Então, nesse deslocamento desse eixo da diplomacia brasileira de Londres para Washington, se deu então com a entrada do Barão do Rio Branco para o Ministério das Relações Exteriores, onde permaneceu por longos anos, entre 1902 a 1912, atravessando então várias... Então, a política de Rio Branco, contando com a eficaz ação de Joaquim Nabuco, embaixador brasileiro em Washington, ele não constituiu em um alinhamento automático com os Estados Unidos, mas em uma forte aproximação que garantisse ao Brasil a condição da primeira potência sul-americana. Os tempos de euforia nas relações brasileiras e Argentina tinha passado e os dois países então entraram em uma aberta competição na esfera comercial e de equipamento militar. O Brasil tratou então de capturar a simpatia das nações menores como o Uruguai e o Paraguai, e de se aproximar do Chile para então limitar a influência da Argentina nesses países. Então, mesmo assim, nos últimos anos da sua gestão, Rio Branco então tentou, mas sem êxito, implantar um acordo estável entre Argentina, Brasil e Chile, conhecido como ABC. Na gestão do Barão do Rio Branco, o Brasil então definiu questões e limite com vários países da América do Sul, entre eles o Uruguai, o Peru e a Colômbia. Então, um conflito armado opôs os brasileiros e bolivianos na disputa pelo Acre, na região amazônica, valorizada pela exploração da borracha. A área considerada território boliviano era ocupada em grande parte por migrantes brasileiros. Uma solução negociada resultou então no Tratado de
Petrópolis, em 1903, pela qual a Bolívia reconheceu a soberania brasileira no Acre, recebendo então em troca uma indenização de 2,5 milhões de libras esterlinas. Os partidários da República Liberal então apressaram-se em garantir a convocação de uma Assembleia Constituinte, temerosos do prolongamento de uma semiditadura sob o comando pessoal de Teodoro. Então esse novo regime ele foi recebido com desconfianças na Europa. Como dizia Rui Barbosa, que era ministro da Fazenda do governo provisório, era necessário dar uma forma constitucional ao país para garantir então o reconhecimento da República e obtenção de créditos no exterior. Então, uma comissão de 5 pessoas foi encarregada de redigir um projeto de Constituição, submetido depois à profunda revisão por parte de Rui Barbosa. A seguir, então, foi encaminhada o projeto à apreciação da Assembleia Constituinte, que após muitas discussões e algumas emendas, promulgou o texto em 24 de fevereiro de 1891. Então, a primeira Constituição da República inspirou-se no modelo norte-americano, consagrando a República Federativa Liberal. Então, a chave da autonomia dos estados, que era dado às antigas províncias, estava no artigo 65 e no 2º da Constituição. Aí se dizia caber, então, ao Estado poderes e direitos que não lhe fosse negado por dispositivo de texto constitucional. Ficaram implicitamente autorizados a exercer atribuições diversas, como as de contrair empréstimos no exterior e organizar forças militares próprias às forças públicas estaduais. Então, tais atribuições eram de total interesse dos grandes estados e, sobretudo, de São Paulo. Então, como veremos mais à frente, a possibilidade de contrair empréstimos no exterior seria vital para que o governo paulista pudesse então pôr em prática planos de valorização do café. Uma atribuição importante para os estados exportadores de suas mercadorias. Então, desse modo, eles garantiam uma importante fonte de renda que possibilitava o exército da autonomia. Os estados ficaram também com a faculdade de organizar uma justiça própria. Então, nós não devemos pensar que o governo federal também, que era chamado também de União, ficou completamente sem poderes. A ideia de um ultrafederalismo sustentada pelos positivistas gaúchos foi combatida tanto pelos militares como pelos paulistas. O esfalecimento do poder central era um risco que, por razões diversas, esses setores não queriam correr. A União, então, ficou com os impostos de exportação, com o direito de criar bancos, emissores de moedas, de organizar a Força Armada Nacional e entre outros. Ainda ficou com a faculdade de intervir nos estados para restabelecer a ordem, para manter a forma republicana federativa e entre outras situações. Então, a Constituição estabeleceu os 3 poderes, que foram o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, o poder executivo, que antes coubera ao imperador, ele seria exercido O poder executivo, que antes coubera ao imperador, ele seria exercido por um presidente da República, eleito por um período de 4 anos. E como no Império, o Legislativo ele foi dividido em câmaras de deputados e senados,
mas os senadores deixaram de ser vitalícios. Então, os deputados seriam eleitos em cada estado, em um número proporcional ao de seus habitantes, por um período de 3 anos. Os senadores teriam então um mandato de 9 anos. 3 senadores representando cada estado e 3 representando o Distrito Federal, isto é, a capital da República. Os projetos de leis eles podiam ter início tanto na Câmara como no Senado. No caso de aprovação, era encaminhado à sanção do presidente da República. Caso fosse negada, o projeto voltava ao Congresso. Este poderia aprová-lo, mesmo sem assinatura do presidente da República, desde que obtivessem 2 terços de votos favoráveis dos membros presentes à reunião na qual se examinasse o veto presidencial. A Constituição estabeleceu o sistema presidencialista de governo. Os ministros se tornaram pessoas de confiança do presidente, que podia nomeá-lo e demiti-los livremente. Para conceder as eleições, fixou o sistema de voto direto e universal, ou seja, que suprimiu o censo econômico. Então foram considerados eleitores todos os cidadãos brasileiros maiores de 21 anos, excluídas certas categorias, como os analfabetos, os mendigos e os praças militares, né? A Constituição não fez referência às mulheres, mas considerou explicitamente que elas estavam impedidas de votar. Então, o primeiro presidente e o vice-presidente da República seriam eleitos pelo voto indireto da Assembleia Constituinte, que era transformada em censo comum, Congresso Comum. O texto constitucional consagrou o direito dos brasileiros e estrangeiros residentes no país à liberdade, à segurança, à individual e à propriedade. Extinguiu a pena de morte, aliás, raramente aplicada no Império. Estado e Igreja, então, passaram a ser instituições separadas. Deixou, assim, de existir uma religião oficial no Brasil. Importantes funções até então monopolizadas pela Igreja Católica, elas foram atribuídas ao Estado. A República só reconheceria o casamento civil e os cemitérios passarem às mãos da administração municipal. Então, nele seria livre o culto de todas as crenças religiosas. Uma lei veio completar no ano de 1893 esses preceitos constitucionais, criando então o registro civil para o nascimento e o falecimento das pessoas. À medida que refletiam a convicção laica dos dirigentes republicanos, a necessidade de se aplainar os conflitos entre o Estado e a Igreja e o objetivo de facilitar a integração dos imigrantes. Os imigrantes alemãos, eles não eram, em sua maioria, católica, e sim, eles eram protestantes luteranos. Então, outra medida destinada a integrar os imigrantes foi a chamada Grande Naturalização. Por ela, tornaram-se cidadãos brasileiros os estrangeiros que achavam-se no Brasil a 15 de novembro de 1889, que não declarasse dentro de 6 meses após entrar em vigor a Constituição o desejo de conservar a nacionalidade de origem. Então, o primeiro ano da República foi marcado por uma febre de negócios e de especulações financeiras conhecida como enxilhamento. Então, não se sabe com certeza por que essa expressão ela foi consagrada. A explicação mais plausível e de que se tornou um dos sentidos da palavra enxilhamento foi o local onde são dados os últimos retoques nos cavalos de corrida antes de disputarem a corrida. Então, por analogia, teria sido aplicada a disputa entre as ações das empresas
na Bolsa do Rio de Janeiro, trazendo em si a ideia de jogatina. Desde os últimos dias do Império, constatava que no meio circulante, que era a quantidade de moeda em circulação no país, era incompatível com as novas realidades do trabalho assalariado e do ingresso em massa de emigrantes. Ao assumir o Ministério da Fazenda do governo provisório, Rui Barbosa baixou vários decretos com o objetivo de aumentar a oferta de moeda e facilitar então a criação das sociedades anônimas. A medida mais importante foi a que deu a alguns bancos a faculdade de emitir a moeda. O papel fundamental coube ao Banco Emissor do Rio de Janeiro, o Banco dos Estados Unidos do Brasil, que dirigido por um dos grandes empresários da época, Francisco de Paula Mayrink. As iniciativas de Rui Barbosa concorreram para expandir o crédito e gerar a ideia de que a República seria o reino dos negócios, formando assim muitas empresas, algumas reais e outras fantásticas. A especulação cresceu nas bolsas de valores e o custo de vida subiu de forma fortemente. Então, no início de 1891, veio a crise, com a derrubada dos preços das ações, a falência de estabelecimentos bancários e também de empresas. O valor da moeda brasileira, cotado em relação à libra inglesa, começou então a se despencar. É possível que para isso tenha concorrido um refluxo de aplicação de capitais britânicos na América Latina após uma grave crise financeira na Argentina no ano de 1890. E em plena crise de enchilhamento, o Congresso elegeu Deodoro a presidente da República e Floriano o vice-presidente. A vitória de Teodoro se deu pela margem relativamente estreita de 129 votos contra 97 atribuídos ao paulista Prudente de Moraes em 25 de fevereiro de 1891, que contou não só com os votos de congressista dos grandes estados, como também os florianistas. Deodoro então entrou em choque com o Congresso e atraiu suspeitas ao substituir o ministério que vinha do governo provisório por outro sob o comando de um tradicional político monárquico, o Barão de Lucena. Juntos, eles tentaram reforçar o poder executivo, tendo como modelo o instinto do poder moderador. E no dia 13 de novembro de 1891, Deodoro fechou o Congresso, prometendo para o futuro novas eleições e uma nova revisão na Constituição. Então, nas palavras de Marechal, a revisão iria no sentido de fortalecimento do poder executivo da União e de uma cometida autonomia dos estados, sem os exageros de soberania que trariam fatalmente a dissolução nacional. Então, outros pontos seriam a unidade de magistratura, ou seja, o fim da organização da justiça pelos estados e a igualdade de representação dos estados na Câmara, anulando assim o peso que nelas tinham os grandes estados. Então, os êxitos do plano de Deodoro dependia da união das Forças Armadas e, com isso, sabemos que não ocorria. Antes, a reação dos florianistas, da oposição civil e dos setores da Marinha, Deodoro acabou renunciando em 23 de novembro de 1891, subindo ao poder o vice-presidente Floriano Peixoto. Marechal Floriano encarnava uma visão de república não identificada com as forças econômicas dominantes. Ele pensava em construir um governo estável, centralizado e vagamente nacionalista, baseado sobretudo no exército e na mocidade das escolas civis e militares. Então, essa visão chocava
com a chamada República dos Fazendeiros, liberal e descentralizada, que via com suspeita o reforço do exército e as manifestações da população urbana do Rio de Janeiro. Mas, ao contrário do que se poderia prever, houve na presidência de Floriano um acordo tático entre o presidente e o PRP. As razões básicas para isso foram os riscos, alguns reais, outros imaginários, que corria o regime republicano. A elite política de São Paulo via na figura de Floriano a possibilidade mais segura de garantir a sobrevivência da República a partir do poder central. Então, Floriano, por sua vez, percebia que sem o PRP ele não teria base política para governar. E uma das regiões politicamente mais estáveis do país, nos primeiros anos da República, era o Rio Grande do Sul. E sem entrar em detalhes, basta dizer que entre a proclamação da República e a eleição de Júlio de Castilho, a presidência do Estado, em novembro de 1893, 17 governos se sucederam no comando do Estado. De um lado, os republicanos históricos, adeptos ao positivismo, que era organizado pelo Partido Republicano Rio-Grandense, que era o PRR. E do outro lado, os liberais. Em março de 1892, esses fundaram o Partido Federalista, aclamado pelo seu líder, Silveira Martins, prestigiosa figura do Partido Liberal no Império. O partido, então, defendia a revogação da Constituição Estadual baseada nas ideias positivistas e a instauração de um governo parlamentar. A Constituição previa a concentração de poderes no Executivo, ficando então o Legislativo encarregado apenas de aprovar a legislação financeira. Não existe limites à reeleição do presidente do Estado, como era chamado os atuais governadores. Então, as bases sociais dos federalistas encontravam-se principalmente entre os estancieiros da campanha. Eles constituíam uma elite política tradicional com raízes no Império. Os republicanos, eles se baseavam-se na população do litoral e da serra, onde se encontravam muitos imigrantes, que formavam uma elite mais recente que irrompia na política disposta a monopolizar o poder. A guerra civil entre os dois grupos, conhecida como Revolução Federalista, começou em fevereiro de 1893 e só terminou mais de 2 anos e meio depois, já na presidência de Prudente de Moraes. A luta foi implacável, dela resultando milhares de mortos. Muitos deles não morreram em combate, foram degolados após terem caído prisioneiros, após terem sido prisioneiros. O ponto alto da Revolução ocorreu em fins de 1893, quando as colunas de Maragatos, que era o apelido dado aos federalistas, avançaram sobre Santa Catarina, juntando-se aos integrantes da revolta da Armada. Esta se iniciara nos navios estacionados no Rio de Janeiro, tendo como causa a rivalidade entre o Exército e a Marinha e ressentimentos do almirante Custódio José de Melo, que se vira frustrado em seu objetivo de suceder o Floriano na presidência da República. Uma parte da esquadra rebelde deslocou-se para o sul e ocupou Desterro, Florianópolis. Após a junção das duas forças, os federalistas invadiram o Paraná e tomaram Curitiba. A partir daí, tiveram de recuar, concentrando-se no Rio Grande do Sul. Os combates aí prosseguiam até a deposição das armas pelos revoltosos em agosto de 1895. A rendição resultou de um acordo que teve a mediação do presidente Prudente de Moraes. Desde o início da luta, Floriano colocou-se do lado do PRR,
embora Júlio de Castilhos tivesse sido partidário de Teodoro. As tropas do governo federal tiveram um apoio financeiro de São Paulo e de sua bem organizada força pública. Ao mesmo tempo, a influência estavam Rodrigues Alves, de uma família paulista do Vale do Paraíba, que era um antigo conselheiro do Império convertido à República, e a presidente da Câmara e do Senado, que encontrava-se também em mãos do PRP. O acordo tático entre Floriano e a elite política de São Paulo terminou por ocasião da escolha de seu sucessor, dispondo de poucas bases de apoio, entre as quais se encontravam os ruidosos, mas poucos eficazes jacobinos. Floriano não teve condições de designar seu candidato a sucessor. Então, prevaleceu o nome do paulista Prudente de Moraes, eleito a 1º de março de 1894. O marechal demonstrou sua contrariedade, não comparecendo à posse. Segundo as crônicas da época, preferiu ficar em sua casa modesta cuidando das rosas. A sucessão marcou o fim da presença de figuras do Exército na presidência da República, com exceção de Marechal Hermes da Fonseca, eleito no período de 1910 a 1914. Além disso, a atividade política dos militares como um todo declinou. O clube militar que coordenava essas atividades ficou fechado entre os anos de 1896 e 1901. No governo de Prudente, tornou-se aguda a oposição já existente na época de Floriano entre a elite política dos grandes estados e os republicanismos jacobinos. Concentrado no Rio de Janeiro, os jacobinos então derivavam seu nome de uma das correntes predominantes da Revolução Francesa. Formava-se então um contingente de membros de baixa classe média, alguns operários e militares atingidos pela carestias e as más condições de vida. Então, suas motivações não eram apenas materiais. Eles acreditavam em uma república forte, capaz de combater as ameaças monarquistas que para eles estavam em toda a parte. Adversários da República Liberal assumiam também a velha tradição patriótica e antilusiana, que eram os chamados galegos, em cujas mãos estava grande parte do comércio carioca, que era um alvo de violentos ataques. Os jacobinos apoiaram Floriano e os transformaram em uma bandeira depois da morte do marechal, ocorrido em junho de 1895. Um acontecimento muito distante do Rio de Janeiro, mas com consequência na política da República, assinalou os anos do governo de Prudente de Moraes. Para reconhecê-lo, devemos então dar um salto ao norte do sertão da Bahia. Aí se formaram em 1893 as margens do rio Vaza Baris, em uma fazenda abandonada, uma povoação conhecida como o Arraial de Canudos. Então seu principal líder era o chamado Antônio Vicente Mendes Maciel, que era mais conhecido como Antônio Conselheiro. O Conselheiro nasceu no Ceará, que era filho de um comerciante que pretendia fazer dele um padre. Depois de ter problemas financeiros e complicações domésticas, ele exerceu várias profissões como professor, vendedor, ambulante, até se converter em beato, um misto de sacerdote e chefe de jagunços, que levavam uma vida nômade pelo sertão, congregando o povo para construir e reconstruir igrejas, erguer muros de cemitério e seguir um caminho de uma vida ascética, que fixou depois em Canudos, atraindo a população sertaneja, um número que alcançou 20 mil a 30 mil habitantes. Então a pregação do conselheiro ocorria como a da igreja,
Um incidente sem maior importância em torno da Corte de Madeira levou então o governo da Bahia à decisão de dar uma lição aos fanáticos. Surpreendentemente, a força baiana foi derrotada e o governo então apelou para as tropas federais. A derrota de 2 expedições, municiadas com canhões e metralhadoras, em uma das quais morreu seu comandante, o coronel Moreira César, que provocou uma onda de protestos e de violências no Rio de Janeiro. Os jacobinos viam o dedo oculto dos políticos monarquistas em um episódio ligado às condições de vida do sertão e ao universo mental dos sertanejos. Essa fantasia era alimentada pelo fato de o conselheiro pregar a volta da monarquia. A república só podia ser coisa de ateu e maçons, como comprovavam a introdução do casamento civil e uma suposta interdição da Companhia de Jesus. Uma expedição sob o comando do general Arthur Oscar, constituída de 8.000 homens e dotada de equipamento moderno, arrasou o arraial em agosto de 1897. Após 1 mês e meio de luta, seus defensores morreram em combate e quando os prisioneiros foram degolados. Então, para os oficiais positivistas e os políticos republicanos, aquela tinha sido uma luta da civilização contra a barbarie. Na verdade, havia barbaria em ambos os lados, e mais entre aqueles homens instruídos que tinham sido incapazes e pelo menos de tentar entender a gente sertaneja. A consolidação da República ela foi completada com a sucessão de Prudente por outro paulista, que era chamado Campos Salles, que foi durante 1898 a 1902. O movimento jacobino esfaleceu-se depois de alguns de seus membros terem se envolvido em uma tentativa de assassinar Prudente de Moraes. Os militares, como vimos, voltaram em sua maioria aos quartéis. A elite política dos grandes estados, como São Paulo, à frente, tinha triunfado e faltava, porém, criar instrumentos para que a república oligárquica, ou seja, a república de uns poucos, pudessem se assentar em um sistema político estável. Devemos então lembrar que o grande papel atribuído aos estados provocou em alguns deles lutas de grupos rivais. O governo federal aí intervinha usando seus convertidos poderes estabelecidos na Constituição. Isso tornava incerto o controle de poder em alguns estados e reduzia as possibilidades de um acerto duradouro entre estes e a União, que continuou crescendo o fato do poder executivo encontrar dificuldades em impor ao legislativo como pretendia, embora a Constituição dissesse que os poderes eram harmônicos e independentes entre si. A partir dessas questões, Campos Salles concebeu um arranjo conhecido como a política dos governadores. Seus objetivos podem ser assim resumidos: reduzir ao máximo as disputas políticas no âmbito de cada estado, prestigiando os grupos mais fortes, chega a um acordo básico entre a União e os estados. Por fim, a hostilidade existente entre o executivo e o legislativo e domesticando a escolha dos deputados, o governo central sustentaria assim os grupos dominantes dos estados, enquanto estes, em troca, apoiaria a política do presidente da República. Para ajustar a Câmara dos Deputados a esses fins, processou-se uma pequena e mais importante modificação em seu regimento. Apesar de um pouco complicada, vale a pena conhecê-la, entre outras coisas, por ser um exemplo vivo de como se manipulava a representação popular. Por ocasião das eleições para a Câmara, realizado no Estado, com o emprego de todo tipo de ilegalidade, os candidatos eleitos recebiam um diploma.
Entretanto, ele era muitas vezes contestado na falta de uma justiça eleitoral como existe hoje. A validade do diploma dependia de exame por parte de uma comissão de verificação de poderes constituída por deputados escolhidos pelo plenário da Câmara. Então, o presidente temporário na nova Câmara eleita desempenhava, entretanto, um papel decisivo na escolha dos membros da comissão. Até a reforma, que era incentivada por Campos Salles, o presidente temporário da Câmara era o mais velho dos deputados diplomados. A partir daí, então, passou a ser o antigo presidente da Câmara, cujo período legislativo tinha terminado, desde que ele tivesse voltado a ser eleito deputado. Este era, em regra, uma figura afinada com o presidente da República e não um nome certo como o mais velho eleito. Desse modo, um presidente da Câmara temporário e de confiança influía na composição da comissão da verificação de poderes, de modo a garantir mandado de deputado a quem representasse os grupos dominantes nos estados a ser fiel ao governo federal. Os não merecedores desse tipo de confiança eram excluídos ou degolados, como se dizia na gíria política da época. No plano financeiro, a grave situação que vinha dos tempos da monarquia tornou-se dramática. O governo republicano herdara do império uma dívida externa que consumia anualmente grande parte do saldo da balança comercial. O quadro tendeu a se agravar no curso da década de 1890, com que o aumento do déficit público, ou seja, crescia a desproporção entre o que o governo gastava e o que arrecadava. Muitas despesas relacionavam-se com os custos das operações militares naquele incerto período. O apelo ao crédito externo foi utilizado com frequência e a dívida cresceu em cerca de 30% entre 1890 e 1897, gerando então novos compromissos de pagamento. Por outro lado, a extensão da plantação de café no início da década resultaram em grandes colheitas em 1896 e 1897. A ampliação da oferta do produto no mercado internacional provocou acentuada queda de preços e uma redução do congresso de divisas, isto é, de moeda estrangeira forte, representada naquela época principalmente pela libra inglesa. No fim de seu governo, quando se tornou clara a impossibilidade de continuar o serviço da dívida, Prudente de Moraes iniciou conversações para chegar a um acordo com os credores internacionais. Houve entendimentos no Rio de Janeiro com o London and River Plate Bank, acho que é isso, enquanto Campos Salles, que era o presidente eleito, mas ainda não tinha sido empossado, foi a Londres para se estender como a casa de Rothschild, que desempenhava desde a independência o papel de agente financeiro do Brasil na Europa. Afinal, já no governo de Campos Salles, foi acertado o penoso Fundig Loan, em junho de 1898. Esse nome significava um empréstimo de consolidação de uma dívida. Na prática, era um esquema para dar folga e garantir, através de um novo empréstimo, o pagamento dos juros e do montante de empréstimos anteriores. O Brasil recebeu, então, um crédito de 10 milhões de libras, emitindo, então, novos títulos de dívidas correspondente a esse crédito. Parte dos títulos serviu, então, para pagar durante 3 anos os juros da dívida total, sem necessidade, pois, de se desembolsar dinheiro. Ficaram suspensas as amortizações, isso é, o pagamento do próprio débito, até junho de 1911. As amortizações vieram, então, depois a ser antecipadas. Em troca, o Brasil deu em garantia
os credores as rendas da Alfândega do Rio de Janeiro e ficou proibido de contrair novos empréstimos até junho de 1901, comprometendo-se ainda em cumprir o duro programa de deflação, e incinerando parte do papel moeda em circulação. O país escapava assim da insolvência, mas nos anos seguintes pagaria um pesado tributo por essas medidas e outras que seguiram no governo de Campos Salles, gerando a queda da atividade econômica e a quebra de bancos e de outras empresas. Então, nós terminamos aqui a primeira parte falando sobre a República. Nós iremos voltar no próximo vídeo comentando novamente sobre a República. Então, fique atento para o próximo vídeo do canal. Até lá!